tipos de aulas aqui que nós temos. Importante é lembrar que isso aqui, ele é para graduação. Então, na graduação, quem estiver fazendo graduação, vocês vão ter, na disciplina de vocês, aulas ao vivo, que acontecem uma vez por semana. Vocês vão ter as aulas conceituais. O que seriam essas aulas conceituais? São as aulas que já ficam gravadas da disciplina. Tá? E para os cursos híbridos, como eu havia falado antes, tem as aulas presenciais. Beleza? Mas isso aqui só se enquadra para graduação. Curso técnico profissionalizante não tem todos esses tipos de aulas aqui. Okay? E aí, caso tenha alguém do técnico, do profissionalizante ou da pós por aqui, e vocês quiserem tirar mais dúvidas, aí eu vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho ou mandarem no chat, que aí depois eu vou responder. Beleza? Então, este formato aqui desses 3 tipos de aulas são formatos da graduação. Dentro das atividades, né, das disciplinas que vocês estão matriculados, vocês vão ter algumas atividades avaliativas. No momento, como é o primeiro ano de vocês ainda não têm avaliação presencial. Vocês não precisam vir ao polo para poder fazer prova. Então, como que funciona, né? Como que vai estar composta essa nota? Vocês vão ter as atividades de estudo, que são atividades com algumas questões, como se fossem questões de fixação mesmo de conteúdo, mais tranquilas, e atividade mapa. É muito importante que vocês deem muita atenção para essa atividade aqui, porque ela sempre vai compor metade da nota de vocês. Então, se vocês têm 10 pontos distribuídos na disciplina, o mapa sempre vai valer 5. Então, significa que quanto melhor vocês forem no mapa, mais as chances, né, de conseguir a aprovação nessa disciplina. Então, sempre dê bastante importância para o mapa. Não que isso signifique que vocês têm que deixar de fazer as atividades de estudo. Não é isso, tá? É porque o mapa realmente é a atividade que mais vai compor a nota de vocês nesse começo de graduação. Beleza? Importante, em alguns momentos dos módulos de vocês, a gente tem a chamada Semana de Conhecimentos Gerais. O que seria isso? Eles pegam algum tema da atualidade, e eles vão ter algumas aulas e algumas atividades. E nesse período específico, quando tiver a Semana de Conhecimentos Gerais, quando você consegue concluir tudo, você ganha 1 ponto a mais não, 1 ponto na média de vocês. Então, sem a Semana de Conhecimentos Gerais, a disciplina de vocês vale 10 pontos. Quando saem a Semana de Conhecimentos Gerais, as disciplinas de vocês vão valer 9 pontos, e aí vocês vão ter o ponto, né, de conclusão da Semana de Conhecimentos Gerais somados a esses 9 pontos, totalizando 10. Beleza? Aqui a gente acabou colocando atividade de extensão. É uma coisa que vocês precisam fazer, mas não é em si uma atividade avaliativa, tá? Nós vamos ter, para além das atividades avaliativas, o que a gente chama de atividades complementares. O que seriam isso? Todas as atividades que vocês fazem fora das atividades, digamos assim, curriculares, das disciplinas que valem ponto. São atividades que vão agregar mais conhecimento para vocês. Por exemplo, um curso que vocês viram, uma palestra, coisas nesse sentido, tá? Então, isso aí conta como atividades complementares. E as atividades de extensão são atividades relativamente novas aqui no Unicesumar. Elas foram implementadas para todo mundo que entrou a partir de 2023, né? Foi implementado pelo MEC. E aí, essas atividades, ela tem um caráter mais assistencial e de preservação do meio ambiente. Então, são algumas atividades relacionadas a isso. No momento, a gente tem uma, só para dar de exemplo para vocês, que é a campanha do agasalho, a campanha de arrecadação de roupas de frio para poder fazer doação para alguma instituição de caridade. Então, quando você consegue completar todas essas atividades, todas as etapas, você ganha uma porcentagem lá de horas para poder ser abatido nas horas de atividade de extensão de vocês. Beleza? Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone, tá? Ou vocês podem mandar no chat. Sim? Então tá bom. Vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês podem me sinalizar aqui. Aqui, isso aqui por enquanto, como eu falei, vocês, como estão no primeiro ano ainda, vocês ainda não fazem provas aqui no polo. Exceto se vocês não conseguirem alcançar média 6 na disciplina. Lembra que eu falei para vocês que as atividades elas somam 10 pontos? E aí a gente tem uma média aqui para você poder ser aprovado. No caso, 6. Então, se por algum motivo você fez todas as suas atividades, mas você não conseguiu alcançar 6 pontos, nesse caso, existe uma prova, que a gente chama aqui de prova substitutiva,
seria a prova de recuperação, como a maioria das pessoas estão acostumadas a chamar. E aí, o que acontece? É a última oportunidade que o aluno tem para poder recuperar essa nota e não ficar reprovado na disciplina. Então, não alcancei a média, eu vou fazer uma solicitação da minha prova substitutiva, faço essa prova. É importante lembrar que essa prova, a nota que você tirar nela, não vai somar com a nota da média que você tinha antes. Então, vai tudo ser zerado e você precisa tirar a nota 6 nessa prova, tá? Mas se eu aproveitei matéria de outro curso, adiantei as matérias, preciso fazer prova? Ah, isso aqui é um ponto legal de falar. Por quê? Se você já adiantou algumas matérias, e se você já estiver num período um pouco mais acima, é provável que você já entre na faculdade fazendo prova, tá? Então, existe essa possibilidade sim. Porque aqui o que acontece? Os alunos, eles começam a fazer provas a partir da série 5, seria o primeiro mês, né, do segundo ano de faculdade. Mas se você aproveitou algumas matérias, e já tiver mais na frente, já tiver algumas disciplinas da série 5 em diante, você já pode sim fazer prova. Beleza? Tá bom. Então vamos lá, deixa eu só diferenciar os tipos de provas aqui para vocês, porque aqui a gente tem praticamente 3 semanas, vamos colocar 2 semanas aí de provas, que é a seguinte: quando a prova já fizer parte da sua composição da nota, quando não for mais somente as atividades, a gente tem uma chamada provas curriculares. A prova, ela vai ter a primeira semana, normal, que a gente chama de primeira oportunidade. E aí, caso o aluno não tenha disponibilidade de vir ao polo fazer essas provas, existe uma segunda semana, que a gente chama de, que é chamado de segunda oportunidade. Mas é importante a gente colocar algumas coisas aqui que são: para fazer a prova de segunda oportunidade, o aluno precisa ter feito pelo menos metade das atividades dentro do estúdio, que é a plataforma que vocês vão estudar. Se vocês não tiverem feito metade, se perderam a primeira oportunidade, vocês não conseguem agendar a prova de segunda oportunidade, tá? Na primeira oportunidade não tem problema. Se vocês não fizeram as atividades, ela vai ficar disponível tranquilamente para vocês. Mas para fazer a segunda oportunidade vai ser um critério ter feito pelo menos 50% das atividades avaliativas. Beleza? E, como eu havia falado antes, a substitutiva é como se fosse uma prova de recuperação, que é a última chance que você tem para poder obter a aprovação na disciplina. Certo? Então, ali ó, no tópico de atenção, alunos no primeiro ano de curso não realizam provas presenciais, exceto os alunos que já vieram de uma outra instituição, vieram de transferência, já bateram disciplinas, então pode ser que eles já entrem fazendo provas. Agora, se você começou do zero, é só a primeira graduação, ou você não veio de transferência, mesmo não sendo a primeira graduação, está começando tudo do zero, então o seu primeiro ano não tem prova, somente se você não tirar média, né, não alcançar a média, e quiser fazer a prova substitutiva. Certo? Então, em algumas disciplinas, essa substitutiva eu preciso tirar quanto nela? A substitutiva, como eu tinha falado antes, vocês precisam tirar a média, que no caso é 6 aqui no Sesumar. Então, ela não vai somar com a média que vocês tinham tirado antes. Ah, eu tirei 5,7. Aí eu fiquei de recuperação, fui fazer a substitutiva. Quando eu for fazer a prova, a minha nota vai estar zerada. Então, na prova, eu vou precisar tirar 6 para conseguir ser aprovado. Beleza?